Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 26ª e 27ª sessões ordinárias. Antes, vamos ao quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre as atribuições da Câmara Municipal. A Constituição Federal impõe às câmaras municipais uma série de obrigações: promulgar a lei orgânica do município, organizar as funções de legislar e de fiscalizar, trabalhar em integração com associações representativas, como sindicatos e clubes, no planejamento municipal, nomear logradouros, como ruas e praças, elaborar leis ordinárias, que são aquelas que criam, modificam e extinguem leis que podem tratar de matérias de interesse do município. Apreciar os projetos de lei propostos pelo prefeito. Fixar, por lei de sua iniciativa, os subsídios, ou seja, os vencimentos, entre outros, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos próprios vereadores. Neste caso, somente para o mandato seguinte. Dá para ver que a Câmara Municipal tem muitas funções e, para isso, ela tem independência de atuação garantida pela Constituição Federal, dentro dos limites de suas atribuições. Por isso, a Câmara precisa trabalhar de acordo com as leis que regem a sua atuação. O regimento interno é o conjunto de normas que regula o funcionamento da Câmara Municipal e determina suas atribuições. Ele determina ainda que a Câmara Municipal se ocupe de 4 funções: legislativa, fiscalizadora, julgadora e deliberativa. A função legislativa consiste na elaboração de leis de interesse e competência do município, como, por exemplo, tributos municipais, concessão de isenções e benefícios fiscais, aplicação das rendas municipais, elaboração das diretrizes orçamentárias, dos orçamentos anuais e dos planos plurianuais dos municípios, ocupação do solo urbano, proteção ao patrimônio municipal e políticas de preservação do meio ambiente. A função legislativa é a que mais se destaca dentre as 4, porque é através das leis que os cidadãos têm seus direitos garantidos. Além disso, as leis também asseguram a harmonia entre os poderes, orientam a vida das pessoas e são indispensáveis para a administração pública. Já a função fiscalizadora concede à Câmara o poder e o dever de fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal, o que será realizado com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, o TCM. Sendo assim, a Câmara Municipal precisa acompanhar a execução do orçamento, ou seja, verificar se o prefeito está aplicando os recursos para a melhoria do município, e fazer o julgamento das contas apresentadas pelo prefeito anualmente. O cidadão também pode e deve acompanhar a execução orçamentária. Esse é um mecanismo de controle social em uma democracia participativa. As contas do município devem ficar à disposição de qualquer contribuinte durante o ano inteiro, no site da Prefeitura e na Comissão de Finanças da Câmara, para exame e apreciação, e podem ser questionadas em sua legitimidade, nos termos da lei. A função julgadora permite à Câmara julgar o prefeito, o vice-prefeito e os próprios vereadores quando praticam ações político-administrativas não condizentes com os interesses do município. Esses julgamentos podem levar, inclusive, à perda do mandato. E, por fim, vamos falar da função deliberativa, que é exercida exclusivamente pela Câmara. Ela consiste na discussão e votação em plenário de matérias de interesse, como, por exemplo, elaboração do regimento interno, eleição e destituição da mesa diretora, em conformidade com o regimento interno. Além disso, os atos administrativos internos da Casa também são exemplos dessa função. Em termos orçamentários, a Câmara não pode gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídios de seus vereadores. O descumprimento desta norma constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as atribuições da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. O vereador Zezinho do Caminhão fez a defesa do projeto de lei ordinário, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as alterações de nome e reestruturação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Nova Friburgo, transformando em deliberativo com composição tripartite,
refogando a Lei Municipal número 2887, de 1996, criando o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Doença Rara de Nova Friburgo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assistência, a gente às vezes tem tarefa árdua, que é um projeto grande, um projeto extenso, e eu só tomei conhecimento, né, que eu iria defender esse projeto já na minha hora de almoço, com a minha agenda toda marcada para hoje, com vários atendimentos, e eu gosto de levar o projeto para casa, lá durante a noite, né, fazer toda uma leitura, fazer os tópicos, né. Nesse caso eu não consegui, mas diante da leitura, né, de ter uma boa assessoria jurídica, então a gente pediu meu assessor para fazer alguns tópicos, né, eu li o projeto, acompanhei a leitura aqui e dá para a gente fazer uma defesa, porque é um projeto fácil de defender, até porque nós temos tido audiências públicas aqui, né, sobre várias questões, né, de saúde, de transtornos mentais, doenças raras. Então, como a gente é participativo, então a gente associa o que a gente aprendemos, né, e discutimos, debatemos, né, junto ao projeto. Na verdade, esse projeto, ele é uma alteração, né, ele é uma alteração da estrutura do Conselho Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiência de Nova Friburgo. A gente tem várias instituições, uma das instituições que me pediu muito, que pedisse agilidade aqui das comissões, é a FRIDEF, a vereadora Maiara conhece bem, né? A gente dá um orgulho de ver uma associação daquela, né, tão disposta a ter uma vida normal. E eles conseguem ter uma vida normal, mesmo sendo desprovido de uma das coisas que a gente mais tem na nossa vida, que é a visão. E eles conseguiram, né, associar que eles são pessoas em condições de ter vida normais igual a qualquer um de nós aqui na nossa cidade. E eu estou citando a FRIDEF, que é uma das dificuldades mais difíceis de ser superada. E aí você olha aquele pessoal, né, vereadora Maiara, com uma disposição, fazem movimento na cidade, para eles não tem pedra no caminho deles, né? São grandes exemplos, como várias outras instituições que nós temos aqui na nossa cidade, a PAI, né, a FAP, e tantas outras instituições. Mas isso aqui é uma reestruturação, praticamente não, a gente pode afirmar que é uma regulamentação do Conselho, né? E, inclusive, isso foi provocado pelo Ministério Público. E aí, depois de muito tempo, né, de anseios das pessoas, estamos tendo a possibilidade, e essa casa vai ser muito importante, que ela está contribuindo, né, para que essa regulamentação, essa reestruturação aconteça, que é a revogação da Lei 2887/96, que cria o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência. Esse conselho, ele vai funcionar da seguinte maneira: ele é tripartite, com participação de representantes da sociedade civil, instituições não governamentais, poder executivo e órgãos técnicos científicos. E uma coisa bacana, que é aquilo que a gente mais tem aqui na nossa cidade, são pessoas que dedicam tempos da sua vida pessoal, da sua vida de trabalho, da sua hora de lazer, para estar dentro dessas instituições, dentro desse conselho, ganhando o quê? Resultados, porque financeiro não tem nada. Se for falar em financeiro, provavelmente tirando do bolso para que alguma coisa aconteça. Então a gente tem que valorizar muito os nossos conselhos. A gente pode citar aqui o Conselho Municipal de Saúde, a gente pode citar o Conselho Municipal de Educação, né, o Conselho de Política Antidroga e tantos outros conselhos, né, que nós temos aqui pessoas trabalhando na nossa cidade, de que forma? Voluntário. E muitas das vezes são criticados, não são estimulados a continuar. Mesmo assim, a gente vê pessoas interessadas num projeto como esse aqui, né? E uma das coisas bacanas desse projeto, dessa regulamentação,
vereadora Maiara? É estimular ações educativas e artísticas culturais voltado para pessoas com deficiência e doenças raras. Isso é muito bacana, né? Trazendo, né, o pessoal e inserindo ele na inclusão social. Esse parágrafo aqui eu achei muito importante, eu fiz questão de destacar, né, que essas pessoas existem, e eles existem de todas as formas, inclusive, né, com ações artísticas e culturais. Eu agora vou adentrar aqui um pouquinho na parte técnica. Aí são tópicos, né, que o meu assessor jurídico, famoso Phil, né, doutor Felipe, né, ele fez, né, para me auxiliar na defesa desse projeto. Como eu já disse, é um projeto de reestruturação, né, do Conselho Municipal do Direito das Pessoas com deficiência, transformando em deliberativo com composição tripartite. É o que eu já havia apontado nas minhas anotações. O novo conselho, o novo nome, Conselho Municipal do Direito da Pessoa de Deficiência e Doença Rara de Nova Friburgo. Órgão colegiado em caráter permanente, consultivo, propositivo, deliberativo e fiscalizador de política municipal referente às pessoas de deficiência ou doenças raras. A formulação de fiscalização e defesa de política para promoção dos direitos autonomia, independência, segurança, inclusão social das pessoas com deficiência, né, e doenças raras, transtorno, né, de espectro, autista e pessoas com deficiência. Às vezes eu vou tropeçar um pouquinho aqui, eu estou fazendo essa leitura sem óculos, geralmente eu faço com a minha letra, e aí eu faço aquele tamanho gigante para eu abrir mão do óculos. Nesse caso, os tópicos aqui não foi feito por mim, foi feito por doutor Phil. A culpa é do Phil. Então, vocês que estão nos acompanhando, me perdoem as escorregadas aqui. A composição desses representantes serão de 16 pessoas, né, da sociedade civil, do segmento de pessoa com deficiência rara, doença rara. Candidato podem ser pessoas físicas com necessidades especiais ou responsáveis legais por pessoas com deficiência ou doença rara, instituições não governamentais sem fins lucrativos deste segmento. Cria, então-se, o Fundo dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Doença Rara. O instrumento de capacitação é o repasse, né, de aplicação de recursos destinado a programa de projeto e ações para pessoas de deficiência e doença rara. Então é isso, gente. Eu geralmente não faço, né, leitura aqui, eu coloco os tópicos, né, e aí eu vou dissertando aqui diante do estudo que geralmente eu faço mais aprofundado. Só que nesse caso eu não tive, o projeto é grande, eu estou tendo que vou defender outro projeto, vou defender um projeto de minha autoria, então eu hoje me foquei um pouco aqui na leitura. O que é mais importante? Essas instituições precisam, né, dessa regulamentação, precisa dessa reestruturação. E que a gente vê dentro do projeto, né, é uma independência, né, porque os conselhos têm que ter independência. O conselho que ele está muito amarrado às instituições públicas da nossa cidade que está governando, ele fica muito engessado, ele fica muito refém, muitas das vezes, das ações políticas, ações e decisões políticas. Então, essa regulamentação vai dar liberdade, né, a esses conselheiros, né, de poder atuar mais diretamente. Inclusive, eles têm um prazo até de 90 dias para criar um regimento, que isso é bacana, né? Eles têm o seu próprio regimento, né, para regulamentar como vão agir, como nós temos aqui na nossa Casa Legislativa, né, como nós temos em outras instituições, e aqui já está, né, dentro de um parágrafo que eles têm até a partir da promulgação desse projeto até 90 dias para poder fazer essa regulamentação, esse regimento interno deles. Então é isso. Vou pedir aqui aos pares, né, que a gente aprove. Nós temos instituições
nós temos instituições aguardando, né, pediram muito que eu conversasse aqui com as nossas comissões para agilizar. Presidente, abrir o microfone da vereadora Maiara? Pois não, meu. Muito importante defesa, muito importante a apresentação do projeto. A gente tem feito algumas... Boa noite, gente, perdão. Boa noite, vereadora. A gente tem feito algumas audiências públicas, né? Tive também a oportunidade, vereador Zezinho do Caminhão, de participar de uma reunião junto da AfriDev, pensando, né, o acolhimento das pessoas com deficiência no nosso município. Tem aqui a composição, né, de alguns membros da associação, muito importante para o nosso município. E mais importante do que isso é fazer com que, de fato, o Conselho, né, esteja aberto para mais sugestão e mais direcionamento da sociedade civil de forma assertiva, né? E a lei apresentada hoje nada mais é do que isso. A gente consegue fazer com que a sociedade civil acompanhe ali, né, o direcionamento de recurso, faça os direcionamentos, a fiscalização do que a gente tem apresentado nessa Câmara, né, de vereadores, acompanhando aí também com mais segurança e respaldo as ações do Executivo. A gente consegue trazer com mais democracia o poder para dentro de um conselho, né? E aí é um pouco do que a gente precisa defender, entender a importância, né? Que a nossa cidade precisa avançar muito mais quando a gente fala de acessibilidade. A gente precisa avançar muito mais quando a gente fala de democracia. Saiu o som. Obrigada. Democratização das vozes para que seja uma cidade feita para todos. Então, é um momento importante. Uma pena que a gente não possa, né, trazer, né, a fala para os membros da associação que estão aqui presentes, para os membros do conselho que estão aqui presentes, mas só deles estarem aqui já demonstra a importância do projeto e do porquê que a gente precisa aprovar. Parabéns, viu, vereador? Verdade, vereadora. E, inclusive, eu já recebi um sinal da sua assessoria jurídica, né, me convidando, né, ter essa honra da gente apresentar um projeto em conjunto em relação à AfriDev. E eu vou ter o maior prazer de estar fazendo, né, assinando esse projeto e, de alguma forma, contribuindo, né, para que a gente faça um projeto bem bacana. Lógico que ele já sai muito bem feito do seu gabinete, mas a gente, com a nossa experiência, com a nossa atuação, né, a gente com certeza vai somar. E é importante, né, dentro desse projeto, a gente lembrar que foi construído com as mãos, né, das pessoas que vivem o dia a dia, que vivem a realidade. Esse projeto ele não saiu de uma proposta direta do Executivo. O Executivo foi convencido a apresentar esse projeto, nessa reestruturação, essa regulamentação. Então, ele já é um projeto bacana, porque ele tem o interesse de quem vive o dia a dia, né? Então, é isso. A gente consegue aqui fazer uma defesa, não da maneira que eu gostaria de fazer, mas a causa é tão importante, a gente tem participado tanto, né, que dá uma certa tranquilidade, uma certa segurança estar nessa tribuna aqui falando sobre esse projeto. Então, presidente, eu peço aí aos pares que a gente vote favorável, que nós estaremos atendendo o pedido de quem vive essa realidade. Muito obrigado, senhor presidente. O vereador Zezinho do Caminhão falou sobre o projeto de lei ordinária do Executivo que dá a denominação de José Maria Pereira Ramos à praça situada na rua Manílio de Araújo Silva, no bairro de Olaria, nesse município. Senhor presidente, eu não vou fazer a defesa o tempo, né, regimental, só duas informações. A gente fez, né, só uma emenda para poder, foi um ajuste de redação, né, para poder acertar o texto. E falar aqui rapidamente, trata-se, só para as pessoas saberem quem é homenageada, trata-se de uma justa e merecida homenagem à figura importante da história e avanço de Nova Friburgo, em especial no bairro de Olaria, onde fixou residência inicialmente na rua São Roque e posteriormente na rua Manuel Duarte. Então, foi uma homenagem, né, que o Executivo está fazendo essa pessoa, conversando lá com várias pessoas da comunidade, né, chegaram ao entendimento que essa pessoa deveria ser homenageada. Então, diante disso, o Executivo trouxe a proposta. Então, só para os parlamentares aqui tomar conhecimento, né, que isso não foi uma decisão exclusiva do prefeito, né, conversou com as pessoas ao redor e chegou à conclusão que essa seria a pessoa ideal para ser homenageada. Então, diante
né, do atendimento aí, tanto do executivo como da comunidade. Peço aos parlamentares, né, que votem favorável, porque essa praça já está pronta e já vai ser inaugurada, e a família, né, dessa homenageada está contando muito com a nossa aprovação. Então, por isso, peço votos favoráveis. E agora vamos ver o que aconteceu de resumo na 27ª sessão ordinária. O vereador Marcinho Alves falou sobre o requerimento de informações com o Executivo Municipal, sobre médicos disponíveis na rede pública de saúde em várias especialidades e quantidade de pessoas que aguardam na fila de atendimento por especialidade. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Maiara, vereadora Vanderleia, a vocês na assistência, vocês que estão em casa. Eu tenho provocado, esse parlamentar, ele provoca o governo, ele aponta para o governo a dificuldade que a população tem lá fora para poder marcar um especialista. Eu fiz um requerimento de informação e eu já tenho alguns números do passado e não vai ser diferente agora o número que vai ser um número muito maior. Por exemplo, nós não temos cardiologista para atender o paciente no posto de saúde. No último requerimento tinha cerca de 2.400 pacientes aguardando por uma consulta de cardiologia. Urologia, nós temos um médico urologista na rede. E a fila para urologia, 1.500 pacientes aguardando para passar para um urologista. Dermatologista, reumatologista nós não temos na rede. Psiquiátrico nós não temos na rede. E aí a pergunta que eu falo aqui, e às vezes eu critico muito o governo. O Hospital Raul Sertã hoje, você vê que o hospital está muito cheio, as pessoas estão buscando atendimento no Hospital Raul Sertã. Será que o prefeito não entendeu que quando um hospital fica muito cheio, onde as pessoas buscam seu tratamento, é porque a atenção básica está falhando? Porque se a gente tiver uma atenção básica forte, se as pessoas marcar o seu clínico geral e o clínico encaminhar para aquele especialista, seja neuropediatra, seja cardiologista, urologia, né, reumatologista, dermatologista, que é uma especialidade muito importante, e o paciente não consegue fazer os seus exames no posto de saúde, automaticamente aquilo vai se agravar e ele vai procurar o Hospital Raul Sertã. Por exemplo, cardiologista, quando você tem uma questão de pressão alta, você não consegue marcar o médico, você não consegue controlar ali seus medicamentos, é nítido que o paciente vai dar entrada na UPA e no Hospital Raul Sertã. E aí a gente tem provocado. Às vezes a gente fica sendo chamado de chato, porque não é a primeira vez que eu trago essa tribuna, essa discussão. Não tem cabimento um governo querer falar que gasta milhões no Hospital Raul Sertã, onde as pessoas chegam já com uma dificuldade muito já, onde tem muitos que não conseguem nem reverter o seu quadro clínico. É mais barato tratar na atenção básica. Porque no hospital vocês sabem que um paciente internado, né, o gasto é muito maior. Então, mais uma vez eu subo a essa tribuna, já é o 3º ou 4º requerimento de informação que eu faço nesses 4 anos, e até hoje eu não vi por parte do governo uma saída. Temos aí um concurso que foi feito recentemente, tem alguns especialistas da área da médica para ser chamado, não chama, não sei para que faz concurso público, a pessoa vai lá, o médico vai lá, faz o concurso público, e aí ele passa e não chama o médico para trabalhar, tem uma morosidade, aí você vai para a atenção básica para marcar um especialista, você não tem. Então a gente não vai conseguir, o município, o prefeito não vai conseguir resolver o problema da saúde se ele não olhar a atenção básica com carinho. Porque eu desafio qualquer um, às vezes a gente fala, né, vereadora Mandaré, eu desafio qualquer um, vai amanhã lá no posto de saúde da sua residência, da sua comunidade, seja Conselheiro Paulino, Olaria, São Geraldo, 5º e 7º distrito, tenta marcar um clínico geral. Já é uma dificuldade para um clínico geral. Aí quando te encaminha para um especialista e coloca no vermelho que você acha assim, vai chamar, não chama. E eu tenho acompanhado, as pessoas ligam para mim e falam, Marcinho, eu queria dar uma olhada para ver a classificação. Aí você fala, ó, você está classificado no amarelo. Como você está classificado no amarelo, você tem 500 pessoas na sua frente. Você tem 600 pessoas na sua frente. Aí quando você explica para a pessoa, o paciente, que é importante, quando você passar pelo clínico geral para colocar no vermelho que a consulta vai sair mais rápido, não vai sair porque não tem um especialista. Então hoje nós não temos reumatologista, dermatologista, psiquiátrico, cardiologista e a única neuropediatra agora entrou de licença. Aí eu pergunto para os senhores, como é que a gente vai conseguir tratar da nossa população se a população não tem acesso ao médico no posto de saúde? É o básico, prefeito. E aí às vezes a gente critica aqui que se gasta milhões em festa e às vezes eu vejo as pessoas falar assim, mas o dinheiro da festa é carimbado para a festa. Mentira, mentira. O prefeito aumentou o orçamento da Secretaria de Turismo quase 10 milhões de reais. Hoje se gastou aí quase 4 milhões de reais nessa festa. Pão.
Vai ter bom, mas não é melhor ter saúde primeiro? É melhor ter saúde. E às vezes eu critico, porque enquanto você não tem, mas vereador, você está falando que não tem, o médico é difícil, faz o chamamento público, faz uma parceria público-privado. Tem vários municípios aqui da região vizinha, vereadora Maiara, que não tem a especialidade. Como eles têm um convênio com um hospital ou uma clínica que tem, os pacientes são encaminhados para aquela clínica, para aquele médico para fazer o tratamento. Então o prefeito pode fazer uma parceria público-privado. Dá para ele pegar, nós temos 2.000 pacientes aguardando cardiologista, vamos fazer uma parceria público-privado. Vocês que estão aguardando na fila para passar para um cardiologista, vocês vão tratar num hospital particular porque tem o cardiologista. Esse é o caminho. A gente não tem parceria com o Hospital São Lucas para fazer cardiologia, cirurgia de cardiologia. Eu já dei os caminhos aqui, conversei com a direção, não saindo da questão do médico, mas conversei com a direção do Hospital São Lucas. O São Lucas, eles fazem hoje a cardiologia com excelência, mas o Hospital São Lucas se ofereceu em fazer cirurgia vascular. E aí nossos pacientes que vai passar por um cirurgião vascular e que não consegue a consulta, se agrava, porque começa com um probleminha no dedinho, aí vai avançando, aí não se faz uma arteriografia para identificar aonde o sangue está tendo, né? Aí daqui a pouco, quando não amputa o pé, tem que amputar a perna, quando não amputa a perna, perde a vida, porque tem uma infecção generalizada. E aí o parlamentar vereador Marcinho deu o caminho, faz o credenciamento com São Lucas e faz a cirurgia vascular no Hospital São Lucas, faz o tratamento vascular. Então já está cansativo. E as pessoas falam, mas o vereador só sabe falar mal. Eu apresento solução. A gente apresenta a solução. Agora tem que ter boa vontade do governo para querer fazer. Porque enquanto não tem um especialista, porque o salário não é muito atrativo, vereadora Priscila, às vezes o salário é muito atrativo para o profissional fazer um concurso público para poder assumir uma vaga de cardiologia. Que dá para melhorar o salário, né, prefeito? O senhor está aí bloqueando a conta das pessoas? Tem muita gente aí que está com o IPTU sendo bloqueado por causa de dívida ativa. Vocês sabiam disso? Deixa seu IPTU ficar atrasado, que estão entrando com dívida ativa, sua conta está sendo bloqueada de um dia para o outro. Você fica sem R$1 para poder comprar as coisas para dentro de casa. Esse ano chegou numa arrecadação que vai superar 1 bi. E a gente vê que tudo aquilo que foi prometido para a saúde, que eu trabalhava junto com ele, todos vocês sabem que eu trabalhava com ele. A gente era junto, né? A gente era brigão, né? Pô, a saúde está horrível, prefeito. Né? Não, vamos melhorar. E o que melhorou? Porque caminho tem. Caminhos tem. Agora, tem que ter vontade, tem que ter amor, tem que ir para dentro do Hospital Raul Sertã e identificar que as pessoas batem na porta do Hospital Raul Sertã porque não conseguem um médico na atenção básica. Grande parte dos pacientes que chegam no Hospital Raul Sertã, quando eu vou lá para poder olhar, está com uma pressão alta. Pressão alta, está lá na fila fazendo a fichinha, hospital lotado. Mas ele está indo para o Hospital Raul Sertã, porque lá no Hospital Raul Sertã ele vai ficar de observação, vai ter um cardiologista que vai avaliar ele. É o único caminho que ele tem para passar pelo médico, por isso que ele vai para o Hospital Raul Sertã. Mas se a gente tiver o médico no posto de saúde, você vai procurar o Raul Sertã? Não, você vai para o posto de saúde. Então isso está ficando chato, mas prefeito, ouve um pouco a minha voz, porque às vezes não ouve a minha pessoa, acha que a gente é chato, e a população está sofrendo lá fora, né? Porque saúde está muito péssima no nosso... O vereador Zezinho do Caminhão falou sobre o projeto de lei complementar, que dispõe sobre a informação de débito de todos os anos anteriores do imóvel na Guia de Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. Presidente, senhores vereadores, vereadoras e assistência. Esse é um dos projetos mais importantes que eu estou apresentando nessa casa. Esse projeto vai na linha da fala de praticamente, eu acredito, de todos os vereadores dessa casa, né, que é a questão da dívida ativa. Né? Quantas pessoas da nossa cidade são pegos de surpresa, né, numa dívida ativa, e de que forma que ele fica sabendo que está devendo? Da forma mais cruel, quando o seu pagamento, né, fica retido no pagamento, nas suas contas de pagamento, né, através de bloqueios judiciais, que traz um desespero para essas pessoas na nossa cidade, principalmente aquele que é o cara correto, que quer a coisa certinha, que muitas das vezes, presidente, ele recebe o seu salário e ele tem aquela moda antiga, dobra num papelzinho e enfia no bolso. Ou aquelas senhoras que enfia aqui no sutiã, né, para garantir aquele dinheiro para poder pagar as dívidas. E aí ele deixa de honrar, ele deixa de pagar suas prestações, né, ele deixa de comprar seus remédios num desespero total, porque está com as contas bloqueadas. E qual é a forma dele desbloquear? Se já estava duro para ele, vai ficar mais duro, porque ele tem que contratar um advogado.
que se ele não contratar um advogado, né, ele não consegue resolver. Então, se já estava ruim, piorou. E aí, por que muitas das vezes chega isso, os vereadores? E aí eu vou citar o nome do vereador Massinho, que me pediu a parte, porque ele não tem conhecimento, ele não sabe que está devendo. Eu sou exemplo disso. Eu deixei, eu tive um bloqueio por causa de R$57, que eu não sabia que estava devendo de ISS, porque o meu contador, né, o funcionário lá, deve ter dado uma escorregadinha e deixou esse rabinho para trás. E eu tive um bloqueio, não consegui receber meu salário. Só que eu me viro. Agora, e aquele que é aposentado? Aquele que ganha salário mínimo? Que desespero que dá nessas pessoas. Quantas pessoas da nossa cidade que já foram parar no hospital porque chegou lá, sua conta está bloqueada. Então, e vira um montante, né, por falta de conhecimento. Então, a gente olhando, né, sendo sensível, vivenciando esse dia a dia, o que nós pensamos? Na conta de água, na conta de energia, quando você está devendo, já vem lá, ó, evite corte, né, da sua energia, da sua água, porque há débito de mês anterior. Então, nós pensamos na mesma linha, no CANEI e IPTU, porque às vezes ele está devendo, não é o atual, às vezes está devendo para trás, no meio, e ele nem sabe que houve uma ação judicial. Então, para constar ali que há débito e não precisa mencionar o valor, mas botar os anos. Quantas pessoas na nossa cidade, Claudio Leandro, que não sabem o que é foro? E aí ele é surpreendido com uma dívida enorme de foro, porque do outro lado não tem o foro, mas do lado de cá tem. Né? Então, vai ter que partir desse projeto de lei, né? Constar que há débito de foro, para as pessoas se precaver, para não ter que o prefeito mandar refins aqui, para diminuir um pouco o montante, mas não resolve a situação, né? Porque ainda consta lá vários acréscimos, né? Porque a gente tira uma parte desse juro, né? Então a gente vai ajudar a aliviar a questão do refins, a gente vai contribuir com esse projeto, né, para que as pessoas fiquem antenadas e ele não vai deixar chegar no Poder Judiciário, ou seja, ele vai alimentar as finanças do município, ele vai abastecer os cofres públicos, ele, opa, eu estou correndo o risco de ir para a Justiça, eu estou correndo o risco de ter um bloqueio, eu não vou conseguir pagar minhas contas, eu não vou pagar o meu cartão de crédito. Então, o projeto vai nessa linha, né, de proteger as pessoas, de ajudar o município financeiramente e até de diminuir a questão do refins. Eu vou abrir-os à parte. O primeiro vereador que me pediu foi o vereador Massinho, depois o vereador Claudio Leandro e depois o presidente Max Bill. Vereador Zezinho, o município, o projeto de lei do senhor conta com o meu voto favorável, o município tem que começar a se organizar. Os últimos anos passados, a gente vê que a população com seus débitos de IPTU ficou só uma questão de débito. A população não tomou ciência da questão da dívida ativa, o que poderia proporcionar uma dívida ativa. Muitas pessoas que estão tendo, né, hoje tem a sua conta bloqueada, hoje as pessoas são pegas de surpresa. Eu ligo para a pessoa, quando a pessoa vem ao nosso gabinete, eu pergunto da pessoa, você foi notificada? Não, não fui notificada. Eu tomei conhecimento na hora que eu fui fazer uma compra e minha conta estava bloqueada, ou meu salário estava bloqueado. Eu acho que na vida, eu acho que em tudo tem que ter um aviso. Esse projeto do senhor vai com esse encontro de ter esse aviso. Porque qualquer cobrança que a gente sofre, essa cobrança, ou a gente não tem uma notificação, por que o município não notifica? Por que o judiciário não notifica? Isso cabe até uma questão de danos morais para aquelas pessoas que, quando vai fazer, né, uma compra no mercado, que vai passar seu cartão de crédito, seu cartão para tirar um dinheiro, no caso, tirar o dinheiro, não é o cartão de crédito, fazer o débito da conta, que não consegue fazer, isso é muito dolorido. Eu atendi pessoas da comunidade do Alto do Floresta que teve o seu salário bloqueado, aposentado com o seu salário bloqueado por questões de dívida ativa. E isso não é o caminho, não é esse. O caminho não é esse. Você tem que ter a possibilidade de alertar o contribuinte que ele pode sofrer, né, uma penalidade. Então, parabéns aí, né, por essa indicação. Eu tinha até falado na minha fala um pouco antes que, né, hoje a arrecadação do município está subindo muito porque está tendo essas cobranças. Para finalizar, vereador Zezinho, eu recebi reclamações das pessoas que moram no Terra Nova. As pessoas perderam tudo o que tinha na tragédia de 2011. Muitos ganharam um apartamento que não chegava aos pés de tudo que perderam. Não tem educação, não tem saúde naquele condomínio lá no Terra Nova.
E as pessoas que moram em Terra Nova hoje, que estão com os IPTU atrasados de 2017, estão sofrendo com os bloqueios. Bloquearam dessa pessoa, a última que eu atendi no meu gabinete, R$700 da sua conta. E aí, quando ela não tem, vereador Zezinho, a possibilidade de pagar um advogado, ela vai para a Defensoria Pública. O senhor sabe o que é a Defensoria Pública, como é que a pessoa sofre. E ninguém resolve, tá? É só a Defensoria Pública que vai resolver para desbloquear o único dinheirinho que essa pessoa tem. Então, parabéns aí pelo seu projeto e pode contar com o meu voto favorável. A sua explanação é perfeita. E, além de tudo, quando nós contribuímos aqui com a aprovação do Refins, as custas judiciais não entram no Refins. Na verdade, o que a gente não consegue dentro do Refins é parcelar, mas o judiciário não deixa de cobrar, né, essas ações judiciais. Então, você vê, ferra com a vida da pessoa, porque ele fica com bloqueio, ele tem que contratar um advogado ou correr para a Defensoria Pública e aí esperar a Defensoria agir, né, e ele está com tudo parado lá. E, além de tudo, vem a questão das custas judiciais, que não é barato. Então, isso aqui vai diminuir, vai ajudar. Vai resolver o problema? Vai zerar? Não, mas vai ajudar. Vereador Cláudio Leandro e depois presidente. Vereador Zezinho, eu quero te parabenizar por esse projeto chegar nessa casa. Eu recebi algumas pessoas no meu gabinete também com essa proposta e quando a gente pensou em abrir, já viu que o projeto já estava tramitando na casa. Fiquei muito feliz e li esse projeto. E o que a gente percebe que as pessoas realmente, principalmente as pessoas mais velhas, eu ainda sou da época antiga de pago na lotérica ainda, as coisas pagam na lotérica e gosto de fazer essas atuações. E as pessoas querem pagar o seu IPTU. E de contrapartida, há no meio do caminho algumas situações, como me deparei, né, com bloqueio de contas de pessoas mais velhas. Posso relatar aqui vários que ficaram desesperados da burocracia que é para poder pagar e não sabendo que estava devendo, Zezinho. Muitas pessoas, no seu pagamento do seu carnê, às vezes pagava uma, pulava duas, pagava ali naquela confusão e chegava lá na frente tinha um bloqueio daquela conta. Então, eu fiquei muito feliz quando deparei com esse projeto aqui. Eu acho que isso vai ajudar muito, muito, porque quando você recebe uma conta para pagar, você já sabendo que aquilo está em débito, né? O sinal de alerta já fica ativado e a intenção da população realmente é pagar o seu débito. Parabéns, Jazinho. É verdade, vereador. E o trauma, quando você toma o conhecimento que chegou a notificação? Tem gente que a pressão acelera, né? E se é que não aconteceu alguns problemas mais sérios que não chegou o nosso conhecimento em relação à saúde? Presidente. Muito bem, vereador Zezinho do Caminhão, parabéns aí pelo projeto. Projeto simples, né, prático, não é difícil de implementar e vai resolver uma série de problemas. O vereador Marcinho colocou muito bem, o vereador Cláudio Leandro também colocou as questões. E eu vou aproveitar para fazer propaganda de um projeto que eu também dei entrada na casa. O que acontece muitas vezes? A pessoa vai renegociar suas dívidas de IPTU na prefeitura e eles acabam incluindo dívidas prescritas, ou seja, aquela dívida que a pessoa não tinha nem que pagar mais. Então eu entrei com um projeto de lei para que seja proibido a cobrança dessas dívidas prescritas. Está tramitando pelas comissões, acho que muito em breve vai estar aqui. Acho que é um projeto que vem para corroborar também e ajudar a nossa população. Parabéns, vereador. Com certeza vai somar muito. Quer ver outra coisa? E aí a minha assessoria jurídica já está providenciando, que é em relação ao ISS, que eu não consegui colocar aqui. O ISS, as pessoas, no seu desespero, né, de conseguir, né, uma licença para poder ter o dinheiro de sobrevivência, porque perdeu o emprego, porque a aposentadoria não dá, ele pede o ISS, né? E aí, depois de todos os trâmites, ele conseguiu. Só que o negócio dele, às vezes, alguns meses, não foi à frente, não funcionou. E aí, ele desiste. Só que ele foi orientado que, para ele poder trabalhar, ele teria que dar entrada lá no ISS, pedir como vendedor ambulante ou outras funções. Só que ninguém alertou a ele, né, que no que ele parou, ele tem que pedir baixa. Quantas pessoas que só tomam conhecimento que tem uma dívida enorme de ISS porque ele não sabia que tinha que dar baixa. Ele lembrou no seu desespero de requerer o ISS porque alguém foi no ouvido dele e falou, vai lá na prefeitura. Mas quem falou no ouvido dele não orientou ele que a partir do momento da desistência, seja porque a coisa não evoluiu, não foi à frente, né, e que ele tem que dar baixa. E qual é a hora que ele toma conhecimento?
a hora que ele está todo endividado na dívida ativa com bloqueios judiciais. Então, a minha assessoria jurídica já está providenciando também um projeto desse que vocês depois vão tomar conhecimento justamente para proteger essas pessoas. É isso. Então, esse projeto eu tenho que fazer aqui os agradecimentos. Como eu falei, boa parte dos projetos que eu apresento não sai daqui, mas eu contribuo a partir do momento que eu sou alertado. Então, esse projeto foi provocado pelo senhor Alessio, lá de Conselheiro, né? Ele que me disse: Zezinho, como que pode na conta de água, na conta de energia, ter lá um aviso que há débitos anteriores? Por que no carnê do IPTU não pode constar isso, os anos que estamos devendo, né, o foro? Falei, vamos pensar num projeto. E aí eu tenho, né, os meus assessores ali, né, que me ajudam muito, e a gente conseguiu, através, né, dessa sinalização do seu Alessio, né, a gente formular esse projeto. Então, agradeço aqui o senhor Alessio, agradeço ao Fio e a doutora Cristiane, né, que me auxiliaram e estão me dando condições de eu trazer esse projeto hoje a plenário. Eu tenho recebido, né, muitos parabéns por causa desse projeto, inclusive um comandante do Corpo de Bombeiros. Ele falou: eu tenho que te dar um abraço, eu nem conhecia, parou o carro, eu tenho que te dar um abraço pelo aquele projeto, porque eu fiquei com a minha vida enrolada, né, com todo o meu pagamento, né, tudo os compromissos atrasados, né, por causa de um bloqueio judicial. Se eu tivesse conhecimento que eu estava com aquela dívida, eu não permitiria, porque eu sabia da importância do meu pagamento. Então, e várias pessoas, e lá dentro dos setores da Prefeitura, na área da Secretaria de Fazenda, eu comentei sobre o projeto. Falou: Zezinho, você não tem ideia do alcance que esse projeto vai ter aqui. Porque a gente pega pessoas aqui revoltadas, indignadas, muitas das vezes, ela, na sua insatisfação, ela tem que jogar, digamos, a sua revolta, e aí, muitas das vezes, isso é descarregado aqui nos atendentes aqui dessa casa. A gente tem que ter um atendimento psicológico para administrar isso aqui. Então, esse projeto seu vai contribuir para diminuir isso. Então, a linha do projeto é esse. Agradecer ao vereador Isaac, que eu pedi agilidade no projeto, estou tendo condições. O projeto é do Zezinho, que assinou. Mas todos aqueles que votarem a favor fazem parte desse projeto. A partir do momento que o projeto é aprovado, né, o projeto não é um ato exclusivo do vereador. Então, muito obrigado, senhor presidente, conto com votos favoráveis. O vereador Ângelo Gaguinho fez a defesa do projeto de lei ordinária que considera de utilidade pública a Associação de Passarinheiros São Jorge de Nova Friburgo. Então, senhor presidente, são criadores profissionais e, como já foi lido a justificativa, eu peço votos favoráveis. Muito bem. Projeto de... Vereadora... Considera a parte, a vereadora Maiara. Por gentileza, presidente. Presidente e vereador propositor, né, do projeto, sem levar ao mérito, né, as pessoas e nem nada disso, mas como a gente está falando de um projeto polêmico, né, que a gente está falando sobre a criação de animais em cativeiro, a gente precisa levantar algumas questões, porque a gente está falando de proteção animal e a gente tem toda uma responsabilidade enquanto Casa Legislativa sobre o tema. Pautar o tema, discutir o tema é muito importante. Presidente, hoje eu me encontro numa indecisão por conta da discussão, justamente porque a gente sabe que grupos, né, de resgate, alguns desses membros, também a própria associação, contribuem, né, para poder fazer reinserção, né, dos bichinhos na natureza. Eles fazem também uma ajuda, né, assídua no enfrentamento ao tráfico de animais. Isso é muito importante, mas, ao mesmo tempo, na minha cabeça, passarinho tem que estar livre. Então, hoje, eu acho que, para eu fazer uma votação qualificada, eu gostaria de encontrar tanto a associação para discutir, ouvir, entender um pouco mais da dinâmica deles e também ouvir o outro lado para poder tomar uma decisão sobre o meu voto. Então, só justificando a minha abstenção do dia, tá bom? A vereadora Vanderleia Abraça essa ideia fez uma homenagem à ex-prefeita de Nova Friburgo, doutora Saudade Braga, e lamentou o seu falecimento. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Vereadoras, assistência. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar nessa tribuna nessa noite. E eu quero, presidente,
te agradecer e agradecer aos vereadores pelo luto que foi feito na quinta-feira, pelo falecimento da doutora Saudade Braga. Essa Câmara foi solidária e eu penso que é um momento difícil da família, difícil dos amigos, e essa Câmara, né, ela fez o papel dela. Então, em nome de todos os vereadores, eu quero te agradecer, viu, presidente? Muito obrigada. E eu quero, nesse momento, ser solidária aqui à família da doutora Saudade Braga e fazer um agradecimento que, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de fazer a ela, nessa tribuna. Em 2019, mesmo com algumas pessoas criticando, que eu fui criticada nas redes sociais, mas eu tive a oportunidade de fazer uma homenagem dessa casa, não somente minha, para a doutora Saudade Braga. Entregamos a ela a medalha Eloneida. Entregamos à doutora Saudade uma medalha merecidamente, porque ela foi uma mulher que veio de outro estado. E eu imagino como foi difícil para ela, porque eu vim de outra cidade, mas eu sou do estado do Rio. Eu vim de Duas Barras para Nova Friburgo. Doutora Saudade Braga veio de outro estado, com 2 crianças pequenas, e ela conseguiu chegar a vereadora nessa Casa Legislativa, foi prefeita em 2000 e foi reeleita. E isso não é para qualquer mulher. Tanto que foi a única prefeita eleita na cidade de Nova Friburgo. Tivemos outra prefeita, mas à época porque era presidente dessa casa. E ela foi eleita pela população de Nova Friburgo. Então, a família da doutora Saudade, que possa estar recebendo o nosso carinho, o nosso amor. E quando eu me lembro dessa homenagem, e no sepultamento, sexta-feira, Glauber, o filho dela, Glauber Braga, falou para mim: Vanderleia, a homenagem da Câmara Municipal foi a última que a minha mãe recebeu. A última homenagem pública. E isso me emocionou. Porque eu tive a oportunidade, vereador Cláudio Leandro, de dizer a ela aqui nessa tribuna, de agradecer por ter sido candidata junto com ela em 2004, por entrar na política com ela, por ter aprendido. Claro que eu gostaria de ter aprendido mais, mas aprendi um pouco da política com ela e sou grata por isso. E isso eu tive a oportunidade de dizer a ela, e eu disse para ela: sabe, doutora Saudade, que eu te amo? E assim, ela estava começando a doença dela e eu não sabia. Eu estranhei quando ela leu, porque ela não era de ler discurso, ela sempre falou o que estava no coração e na mente dela. E naquele dia que ela leu, e na noite, né, que aconteceu a partida dela, eu pude ficar vendo toda aquela sessão que eu não tinha visto, né? Aconteceu aqui, mas depois eu não vi, e na noite eu vi, né, aquela sessão ali no vídeo, porque tem no YouTube, foi gravada aqui na Câmara. Então, eu gostaria e quero que a família da doutora Saudade, aos amigos, aquelas pessoas, né, que reencontramos lá na hora do velório, na hora do sepultamento, eu penso que todos têm que guardar para sempre a prefeita que ela foi dessa cidade, ela lutou por essa cidade, o quanto ela se dedicou por essa cidade. E eu disse a ela em vida, não somente porque ela partiu, que eu estou aqui nessa tribuna falando isso. Não, eu disse isso, eu tive a oportunidade de dizer isso a ela. Então, a toda a família da doutora Saudade, o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão, que vai ser eterna, porque ela fez parte e vai fazer para sempre da minha vida política. Então, a todos, meu grande abraço, fiquem todos com Deus e uma boa noite. O vereador Wallace Piran falou sobre o asfaltamento da rua principal do bairro de São Geraldo. Boa noite, presidente. Boa noite a toda a mesa diretora, vereadores, vereadoras. Geralmente, na terça-feira, a gente faz algumas colocações sobre os trabalhos desenvolvidos no bairro.
E hoje é com alegria, presidente, que a gente vem falar sobre uma ação muito importante que está acontecendo no bairro. A gente é crítico, está sempre aqui pedindo, né? Com o vereador Gaguinho, luta lá em Rio Grandina, Cláudio Leandro em Varginha, a gente vê Zé Carlos Schwab pedindo lá em Lumiar, a gente vê vários vereadores, a maioria aqui, cada um tem uma bandeira. E uma das bandeiras de prioridade lá naquela comunidade era o asfaltamento da rua principal do bairro de São Geraldo, da rua Doutor Feliciano Benedito da Costa, que na quinta-feira passada, o prefeito foi lá, Johnny Maia, dando ordem de início daquele importante asfaltamento lá. Então, a gente deixa aqui um agradecimento ao governo municipal por ter esse entendimento, ter feito reuniões, ouvido a comunidade, vindo o quanto era importante o asfaltamento daquela via, os paralelos muito soltos, uma obra que foi feita em 88, há 36 anos atrás. Houve vários acidentes, inclusive em curvas lá, e a gente também conseguiu fazer o alargamento, estamos ainda, né, solicitamos, estamos recebendo essa obra importante de 2 alargamentos, 2 curvas, que teve uma curva, só numa curva lá, 23 acidentes registrados, inclusive com vítimas fatais. Então, é muito importante essa obra de asfaltamento do bairro São Geraldo, o segundo bairro de Nova Friburgo, com mais de 20 mil moradores, vai receber 4 quilômetros de asfalto quente, desde a 130 até o ponto final do bairro. Asfalto quente está passando ali Santa Bernadette, Nilo Martins, Arco-Íris, Nova Esperança, vai até o Vale da Montanha, no ponto final do bairro. Então, a gente deixa aqui o nosso agradecimento. Sobre também o alargamento da via, né? É muito importante quando a gente vai trabalhar num processo desse. Falei desde o início com o prefeito, que questão lá, e na Secretaria de Obras, não é somente a gente asfaltar a via. Existe um alargamento de 2 curvas lá, porque quando foi feito, a gente tinha um bairro pequeno com apenas 4, 5 loteamentos no ano de 87, quando iniciou a obra. E hoje são mais de 25 mil moradores. São 22 loteamentos naquele bairro. Precisa de fazer o alargamento, teve esse entendimento. A gente está lá com a equipe de pequenas obras. Quero agradecer o Juninho, Jefinho, também o Claudinho, com a sua equipe de calceteiro, está lá movendo aqueles meio-fios. E deixar um agradecimento especial ao doutor Norberto Rocha, que é o proprietário do terreno da parte de cima, onde que a gente precisou de abrir 2 curvas. Esse terreno é bem grande dele, né? Inclusive tem uma clínica lá, o doutor Norberto autorizou a gente entrar ali, criar o projeto para aproximar o meio-fio mais próximo do poste, sem tirar a acessibilidade. Mantivemos as calçadas no mesmo local e conseguimos alargar bem aquelas 2 curvas ali, próximo do Santa Bernadette, para melhorar a mobilidade daquele local ali. Sobre a questão da sinalização, tem sido muito cobrado, muita gente falando sobre como ficará, haverá novas quebra-molas, terá tráfego calmo. Então, a questão da sinalização, essa questão de segurança é muito importante, é pela Secretaria de Mobilidade Urbana, pelas MOMO, que a gente já está fazendo todo o projeto, terminando, para que tenha a pintura de meio-fio, né, a pintura de placas, também sinalização de área escolar, tudo isso está sendo projetado e, conforme o asfalto for andando, essa sinalização vai andando junto. Então, o secretário já esteve no local e as placas já estão sendo confeccionadas, como alguns espelhos, inclusive, o espelho que eles chamam de convexo, aquele espelho refletivo na entrada, saída, inclusive, do posto de saúde do bairro, que a gente não tem a visibilidade de quem vem do ponto final do bairro para baixo. Deve ser colocado ali um espelho convexo, como também na entrada do loteamento chamado Nilo Martins, tem muita saída de veículos e não tem boa visibilidade para sair na rua principal do bairro. Outro trabalho que muita gente me pergunta sobre a questão da empresa Água de Nova Friburgo, porque agora, né, a gente começou o asfaltamento, a empresa teve que fazer um trabalho. Mas eu achei até importante que seja feito agora esses 300 metros, abrindo ali uma rede nova de 40, como aconteceu lá no Lumiar, né? Zé Carlos Schwab acompanhou bem lá. É melhor que seja feito antes. Então está sendo ali da fábrica ela até a ponte, um trecho de 300 metros, abrindo uma nova rede ali de água potável, para não danificar o asfalto logo que seja colocado. Então, a gente quer agradecer aí a doutora Daniele, o Juan, todos que estão fazendo parte desse processo, tendo o entendimento que o asfalto vai trazer melhor trafegabilidade para o local e não prejudicar o trabalho após ele estar concluído. Então, a gente agradece a empresa Água de Nova Friburgo por estar fazendo esses trabalhos antes de conclusão do asfalto no local. E também os novos pontos de iluminação que nós solicitamos desde o início na entrada do bairro, onde foi instalado 4 novos pontos de iluminação na entrada do bairro ali, que tem aquele conflito de informação, quem vem do Girassol, quem vem de Córrego Danta, era bem escuro, aí nós conseguimos 4 novos braços de luz para iluminação local e também a pintura viária que vai acompanhar o asfaltamento da rua principal de São Geraldo. O vereador Isaac Demani falou sobre a reinauguração da escola no Rui Sanguá. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa noite a todos aqueles que nos assistem em casa aqui nesse plenário. Senhor presidente, tive a oportunidade de, na segunda-feira, estar na reinauguração de mais uma unidade escolar no nosso município, que é a escola lá do Rui Sangrá. A comunidade pedia há muito tempo a reforma daquela escola
E nós tivemos a felicidade, estive lá acompanhando o prefeito Johnny Michael, a secretária de Educação, o secretário de Obras, toda a equipe ali dessas secretarias que atuaram trabalhando para atender um clamor daquela comunidade. Então, mais uma unidade escolar entregue à população de Nova Friburgo, ficou linda, reformada, dando dignidade ali aos nossos alunos do Rui Sangá. Senhor presidente, não poderia deixar de falar, protocolei essa semana, algo que tem nos trazido preocupação, tenho certeza a todos. A nossa saúde está num colapso por conta ainda da pandemia de Covid e dessa endemia de dengue. Os nossos hospitais, o nosso hospital está lotado, a UPA está lotada, infelizmente uma demanda muito grande de pessoas procurando as unidades de saúde do nosso município e não tem os profissionais suficientes para poder atender. Sem falar aquelas pessoas que deveriam buscar na atenção básica como especialista para um atendimento, não conseguem, acabam migrando para o Hospital Municipal Raul Sertã. Aí vem os municípios do entorno, trazem seus pacientes para o Hospital Municipal Raul Sertã, que não pode falar, não vou te atender, tem que atender a todos. O SUS é um sistema único de saúde, não se pode negar atendimento, independe de onde a pessoa resida. Fiz um pedido, uma indicação executiva ao prefeito Johnny Michael, que ele agilize a convocação e dê posse, veja aí o que pode ser feito quando gargala ali na medicina do trabalho, mas que chame todos os concursados da saúde também. Vamos colocar mais gente trabalhar, colocar mais médicos trabalhar para poder atender a nossa população. É uma esperança que nós temos que talvez vá amenizar um pouco esse impacto grande que nós estamos sofrendo nessa endemia de dengue, nessa pandemia de Covid, que está tudo aí de novo. Então, fiz esse pedido, que isso seja feito para ontem, porque há necessidade de dar essa resposta à nossa população, há necessidade de colocar mais profissionais trabalhando para poder amenizar esse impacto nesse momento que está muito ruim. Está em colapso, infelizmente está, não tem como tapar o sol com a peneira, mas é necessário chamar os médicos que passaram no concurso e que eles tomem posse o mais rápido possível e estejam aí na rede, trabalhando no Hospital Raul Sertã, seja nos postos de saúde, nas estratégias de saúde da família. Então, isso é uma medida emergencial que eu passei ao senhor prefeito e espero que ele tome essa medida o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que há um interesse de amenizar esse impacto todo que nós estamos sofrendo aí com essa grande demanda de procura pelo nosso Hospital Municipal Raul Sertã, pela UPA, pelos nossos postos de saúde. E falando em saúde, fiz uma indicação executiva também ao secretário de Saúde, Gabriel Vanderhovski, e ao prefeito Johnny Michael, lá no bairro São Jorge, que é um grande bairro que tem ali diversos loteamentos. Nós temos agora um prédio público que está vazio, onde funcionava a creche Adriana Afonso. A creche Adriana Afonso foi funcionar lá no Complexo Escolar Isabel Rosa Demane dos Santos, a maior escola do nosso município, linda, maravilhosa. Foi lá inaugurada no mês passado. E aquele prédio está lá parado. E eu fiz uma indicação, passei ao prefeito e passei ao secretário de Saúde, que estude aí a viabilidade, em chamando os concursados, que nós esperamos que seja feito em breve, se coloque ali no bairro São Jorge, uma estratégia de saúde da família para atender não só a comunidade ali do bairro São Jorge, ali os seus loteamentos adjacentes, Rosa Branca, Três Irmãos, Santa Terezinha, loteamento Floresta, vai atender aquela área toda, mais uma unidade de saúde que vai desafogar pessoas que buscam aquilo que deveriam receber na atenção básica lá no Hospital Raul Sertã. Vai ajudar a desafogar. Nós temos que colocar mais estratégia de saúde da família. E se isso for possível, aí tem que ser uma questão de análise administrativa. É possível, vamos implantar, porque vai melhorar, é uma saída aí para poder desafogar o nosso Hospital Municipal Raul Sertã, e eu espero ser atendido, que esse atendimento seja breve. Um abraço a todos vocês e Deus os abençoe. O vereador Cláudio Leandro falou sobre a questão da acessibilidade nos bairros da cidade. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, senhoras vereadoras, a todos que nos assistem aqui na plenária e pelo meio de comunicação. Vou falar aqui, a minha fala hoje é de um tema importante, eu acredito que está relacionado a muitos outros vereadores aqui, é a questão da acessibilidade da nossa cidade. Então, a gente vem acompanhando dentro dos nossos bairros e temos, de todas as formas, buscado, lutando muito para a limpeza das vias, das calçadas. Mas uma outra coisa que me chama muita atenção, agora mesmo a fala do novo vereador Wallace, do asfalto que está chegando em São Geraldo, foi um asfalto que chegou também em Varginha e outras comunidades,
e alguns projetos foram esquecidos, principalmente questão de quebra-molas. E hoje é uma realidade essa questão do quebra-mola na nossa cidade, justamente por essa acessibilidade que a gente sempre fala, né? Nós temos aí várias escolas e pedidos de vários moradores essa questão do quebra-mola, justamente por causa dessa acessibilidade que a gente tem essa demanda tão grande. Então eu quero aqui ressaltar aqui esse pedido do vereador, juntamente com as secretarias, juntamente com o pedido de outros vereadores, para que a gente dê atenção nessas vias que estão sendo asfaltadas, que a gente coloque os quebra-molas nos pontos, principalmente onde tem posto de saúde, onde tem escolas, que é um locais de mais movimento e muitas crianças circulam por esses locais, né? Dentro do nosso gabinete, dentro do meu gabinete principalmente, nós temos aí um infinito pedido de quebra-molas e me chama muita atenção que quando alguém me pede um quebra-mola, eu vou de encontro, eu vou até o local e realmente sempre é muito perigoso. Vou falar do São Judas Tadeu, que é um colégio que foi adaptado agora recentemente. Eu tive lá naquele local e pouco tempo que eu fiz lá um vídeo, eu fiquei espantado ali com como que os carros passam ali numa velocidade ali que fora do parâmetro. E vou relatar aqui justamente numa entrada que a Jaci Linhares Ramos ali, da entrada do Varginha, onde houve vários acidentes ali. Eu já presenciei alguns, graças a Deus ainda escapei de outros. Nós temos ali a entrada do Catarcione também, justamente logo na entrada ali também, que é uma circulação intensa de veículos ali. Nós temos ali pedidos de quebra-mola que já se estende por muito tempo. Então, é isso aí, chamar atenção para que isso hoje já virou uma realidade, que a gente consiga, né, adequar o espaço dos pedestres justamente com os motoristas, e é uma forma de educar também os motoristas. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho, uma ótima noite e até a próxima.